Há uns 10 meses atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre censura de livros nos Estados Unidos e, infelizmente, nessa semana, isso está acontecendo no Brasil. Uma diretora de uma escola do Rio Grande do Sul está querendo tirar o livro O Avesso da Pele, de um autor brasileiro. Segundo ela, esse livro ele fala sobre cenas sexuais explícitas, então crianças e adolescentes não poderiam ter acesso a esse tipo de livro. O que acontece é o seguinte: para qualquer livro entrar em uma escola, não é simplesmente uma pessoa aleatória pega um livro, bota na biblioteca e assim esse livro é distribuído à torta e à direito. Não. Qualquer livro, seja ele como ficção, para o aluno ler se ele quiser, ou um livro didático, ele precisa passar por uma bancada de professores ali selecionados que vão escolher se aquele livro entra ou não na escola para os alunos poderem ter acesso. Mesmo após passar por essa curadoria aí dos professores, esse livro de fato ter entrado na escola, né, que é um livro nacional muito importante por sinal, ganhou o prêmio Jabuti e tudo mais. Agora ela está dizendo que esse livro ele não pode continuar circulando porque ele tem cenas que os alunos não deveriam ter contato, sendo que mesmo que esses livros eles sejam selecionados, cada escola ela tem meio que uma liberdade, entre algumas aspas, se aquele livro vai ou não entrar na biblioteca. Por que agora isso tá virando um burburinho tão grande? Vai saber, mas também tá rolando até uns auê aí falando que são coisas políticas, que o livro tá na biblioteca por causa do governo Lula, já tem gente falando que não, que é na época do governo Bolsonaro, e sabe como é que é quando envolve política, né? O auê é formado. Tá rolando muito nas redes sociais sobre isso, até a Companhia das Letras, que é a editora do livro, se pronunciou sobre ele, logicamente, né? Falando sobre o que de fato é o livro e o porquê que não tem um problema o livro estar circulando nas escolas e o quanto que ele é importante para os adolescentes poderem conhecer a história, conhecer também a nossa própria cultura, a escrita de um autor brasileiro e também problemas tão nacionais, porque a maioria das vezes os alunos só fica vendo livros clássicos e muitas vezes não quer ler porque é uma escrita diferente, ou então livros de outros países. A editora se pronunciou quanto a isso, tá? Vou até ler aqui um trechinho que a Companhia das Letras lançou no Instagram dela. Hoje que eu tô gravando é na quarta-feira, dia 6, e eles lançaram isso no Instagram ontem. Ao decidir pelo recolhimento dos livros, porque os livros já estão nas bibliotecas, né, tem que ser retirado, a Secretaria de Educação não apenas limita o acesso à informação, mas também mina a autonomia dos educadores e das escolas previstas no PNLD e na legislação educacional. PNLD é aquele órgão que eu falei, né, onde os professores são selecionados e esses professores vão decidir se aquele livro vai entrar nas escolas ou não, seja didático ou seja livro de ficção, tá? As duas coisas é pelo mesmo órgão. Ela também cerceia a liberdade de pensamento, o direito à educação e à literatura dos jovens. No caso, foi isso que a editora postou ali, e algumas outras coisas nas suas redes sociais. O que eu tenho a dizer é basicamente que eu concordo com tudo que a editora falou, porque pra mim não faz nenhum sentido uma única diretora falar que aquele livro não vai circular na escola, porque segundo ela, ele tem alguma coisa, né, que incentiva a sexualidade do adolescente. Eu não sei qual é o medo que esses professores ou diretores têm de que adolescente saiba o que é um ato sexual. Não é que tem ato sexual explícito, tá, gente? Deixar isso claro. Não é explícito, mas mesmo assim, desde que tenha qualquer coisa onde os personagens ele tá sabendo algo sobre o seu desejo sexual, ou então de que ele vai ter alguma coisa com alguém, já é suficiente pro livro não poder mais estar na escola para adolescente ver, como se o adolescente fosse inocente, como se o adolescente não soubesse de nada do mundo, sabe? Se fosse um livro explícito, ele nem teria sequer entrado na escola. Não precisaria estar censurando para tirar, porque não estaria lá. É um livro extremamente importante, que eu ainda não li por sinal, mas agora que estão censurando, comprei e vou ler, porque sim, não gosto de censura. Se tá censurando, eu vou ler sim. Eu não tinha intenção de ler por agora, mas eu quero ler o quanto antes para saber o que de fato tem nesse livro, tá? Mas todo mundo que já leu, as redes sociais estão empolvorosas ali contra isso que tá acontecendo, porque ele é um livro extremamente importante para o nosso país. Ele é um livro que ele é extremamente renomado, ele foi premiado. O autor também foi muito premiado em relação a esse romance dele, para daí alguém falar que não pode mais e a censura só é aquela coisa, né? Hoje é um, amanhã são 2, depois são 30 e daí não vai ter nenhum livro além de, sei lá, galinha pintadinha nas escolas para os alunos lerem, porque pelo visto é isso que adolescente lê. Então, o brasileiro gosta de trazer coisas que não deveria, né, pro nosso país. A gente gosta de importar tanto coisas boas como coisas ruins. Tanto é que nesse meu vídeo de 10 meses atrás eu dizia que eu tinha medo quando isso chegasse no Brasil. E infelizmente tá chegando. Espero que não vá pra frente, mas eu não sei até que ponto da diretora falar eu não quero que isso circule. E de fato esse livro não pode mais estar na escola, tá? Porque nos Estados Unidos o que aconteceu foi movimentos também de pais ou até de qualquer pessoa adulta não precisava de fato ser pai
pai de um estudante daquela escola. Se aquela pessoa ela falasse que aquele livro ele tem algo impróprio para criança ou para adolescente, esse livro já saía de circulação. Teve vários estados que estava acontecendo muito forte. Se eu não me engano, o caso mais grave foi na Pensilvânia. Eu vou deixar aqui na descrição o site de todas as notícias que eu peguei ali para fazer aquele vídeo dos Estados Unidos. Se você não viu ele, depois que assistir esse aqui, dá uma olhadinha lá para você entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Aqui no Brasil, pelo que eu tô sabendo, não tem exatamente um órgão regulamentador, um site realmente onde a gente possa ver quais livros são censurados ou não. Espero que não chegue a precisar ter esse tipo de site aqui no Brasil, para que a censura não seja cada vez mais forte, porque se tem um site que precisa regulamentar e dizer quais livros estão sendo aceitos e quais livros estão sendo banidos, quer dizer que tá tendo um movimento muito grande em banir livros, e isso, pra falar a verdade, me assusta, tá? Eu não sou nem um pouco a favor de censura. Foi igual como eu falei anteriormente, pra mim, se o livro ele tiver uma cena explícita, é entendível ele não estar numa escola para adolescentes lerem, mas se não tem, eu não vejo nenhum motivo. Eu acho que todo livro ele pode te trazer algum senso crítico. Os professores eles têm o direito de pegar um livro novo, um livro que ele não é um livro clássico, que já é uma barreira para um aluno adolescente ler. Aí daí quando ele consegue um livro legal para trabalhar dentro da escola, dentro da sala de aula, a pessoa simplesmente vira e fala que esse livro não deveria circular mais, porque esse livro tem isso ou aquilo que é errado para o adolescente. O que não é, cara. O adolescente ele tem que ter um discernimento do que é a vida. Ele precisa de que um livro de ficção de preferência, porque o adolescente ele gosta de ver coisas ficcionais para meio que pensar na vida, e com um professor ali para guiar realmente quais são as coisas importantes dos livros e quais são os problemas que tem ali dentro que a gente precisa entender como sociedade. Esse é um tipo de livro importante, sim, porque eu vou até ler aqui um pedacinho da sinopse sobre o que fala essa história. Porque, como eu disse, eu não li, mas eu já conhecia ele porque ele é extremamente famoso, ele já ganhou prêmios, mas eu tenho o e-book agora, tá? Falando isso, tá em promoção. No dia que eu tô gravando, ele está em promoção por 11 e pouco. Vou deixar o link aqui pra vocês ir lá olhar, porque, obviamente, se tá tentando censurar, a gente tem que fazer com que esse livro ele seja ainda mais elevado do que ele já é. Ele venceu o Jabuti, como eu falei, né, em 2021. Ele traz a história de Pedro, que é o principal, que após a morte do pai, numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. E é um rapaz negro, tá? Tanto é que ali pela capa do livro você consegue perceber isso. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Tenório, que é o autor, traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido. Ou seja, ele também vai falar sobre sistema educacional e que não pode estar dentro da escola, tá? Porque o adolescente não pode saber. E um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Ele vai falar sobre paternidade, sobre perder o seu pai, sobre violência policial, sobre o quanto que a polícia ela pode ser agressiva sem a menor necessidade para abordar alguém, sobre esse jovem tentando entender o que a sociedade quer dele e o quanto que essa sociedade oprime ele para todos os lados e o que ele consegue tirar disso. E nesse meio todo a gente tá no nosso território nacional, a gente tá aqui vendo coisas que acontecem em várias comunidades do Brasil e mesmo assim a diretora do Rio Grande do Sul achou de bom tom que esse livro não esteja mais circulando na escola, porque os alunos não podem mais estar sabendo sobre o que essa história de fato está falando. O meu maior medo em relação à censura desse livro é até onde ele vai, até onde vai parar essa situação. Por exemplo, nas escolas dos Estados Unidos tem qualquer livro que tenha representatividade LGBT. Se tiver um personagem que ele vai tratar da sua sexualidade, já é o suficiente, esse livro não deveria estar na escola. Se ele vai falar sobre qualquer forma de preconceito, geralmente falando ali sobre raça ou sobre gênero, também não estava entrando nos Estados Unidos. E o meu medo até onde isso vai, porque, por exemplo, A Cor Púrpura, que é esse livro aqui, tá até, se eu não me engano, agora já tá no cinema. Saiu o cinema musical da Cor Púrpura, um novo ali, adaptação, né, que teve desse livro. Esse livro aqui também estava sendo censurado em várias escolas por esse motivo. Porque tá falando de forma muito explícita sobre violência em relação à raça. E isso não deveria estar sendo lido por adolescentes ou não deveria estar sendo lido por crianças. Eu entendo quando você fala que o livro ele não tem que estar lendo, sei lá, para uma criança de 6, 7 anos. Eu sei disso, mas você tem uma biblioteca, você deveria ter um funcionário ali para dizer se esse livro vai, por exemplo, para alguém de 12, alguém de 14, alguém de 16, ou você vai me dizer que alguém de 16 anos também não pode ler sobre isso. Por que não pode ler sobre isso? Por que quer tanto tampar a visão realmente do jovem para que ele tenha apenas um caminho, que é o caminho, sei lá, mais puritano possível, como se o jovem ele não soubesse de nada e ele
não pudesse de fato saber de nada. Parece que todos os livros eles vão ter que ter uma mesma narrativa, onde o aluno ele não vai conseguir pensar numa realidade que não seja igualzinha a dele, porque se você tira qualquer livro que tenha um problema social de circulação, vai ter o que lá dentro para o aluno ler? Só livros que tem uma realidade bonita, uma realidade boa, uma realidade onde todas as famílias vivem felizes, onde todo mundo tem mãe, tem pai, e que todos os jovens são bem tratados o tempo inteiro, que a vida é fácil. Eu não sei exatamente até qual é o ponto que essa diretora tá querendo chegar. Eu realmente já fico pensando no pior, porque para mim quando você começa com um, você vai continuar, você vai tirar 2, você vai tirar 3, e daí não vai querer ter livro nenhum mais. Sabe? Pra mim, o problema é o seguinte, por que que essa diretora só tá querendo tirar o avesso da pele? Por que que ela não quis tirar nenhum outro livro? Por que especificamente esse? Tem vários livros, por exemplo, os clássicos que os alunos eles têm de ler, né, porque faz parte ali do currículo, que esse livro tem alguma conotação sexual. Por que que esse livro não tem que sair? Por que que um livro, por exemplo, sei lá, que um autor, ele... no caso, um livro antigo, né, um livro clássico, que o autor ele vai falar, sei lá, de forma pejorativa de uma personagem negra, por que que esse livro não tem que sair? Ah, não, porque aí é velado. Aí velado não pode sair, né? Não deve, na verdade. Mas o que tá dizendo de uma forma um pouco mais explícita tem de sair. Sinceridade, eu não sei até onde isso vai chegar. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Você estava sabendo dessa censura? Eu acho que sim, porque isso realmente repercutiu demais nas redes sociais nessa semana. Tá todo mundo falando sobre o absurdo que tá sendo isso. Tanto é que tem vários criadores de conteúdos comentando sobre essa questão de censura e sobre o quanto que isso pode ser alarmante, tanto para adolescentes e para jovens, quanto pra gente que fala de livro e que consome livros também, porque tem aquela coisa, a censura primeiro pode vir nas escolas e depois pode ter querendo não vender o livro, ou boicotar o livro, ou então diminuir os exemplares, coisas desse tipo, ou então também alguns autores tendo dificuldade para publicar esse tipo de história, que é extremamente necessário. A gente tem que ver realidades diferentes das nossas. Se você tá lendo um livro onde tem só a sua vida sendo retratada ali, para que você vai ler um livro de ficção se todos eles vão ter sempre a mesma coisa e nenhum vai te trazer um pensamento crítico diferente, um pensamento que o professor ele é completamente apto para falar disso dentro de sala de aula e ajudar o adolescente a entender como funciona o mundo do personagem que estava naquele livro que eles estão lendo. Enfim, acho que eu já expressei todo o meu desgosto, né? Eu vou falar a verdade, pra mim é um desgosto. A gente tá tendo que ter uma notícia dessa agora. Um livro, cara, um livro tão renomado e a pessoa acha de bom tom falar que o livro não deveria estar na escola por uma vírgula, basicamente. Eu espero realmente que isso não vingue, né, que o livro não saia de fato de circulação e que muito menos outras escolas queiram copiar esse tipo de coisa. Por favor, não façam isso. É realmente preocupante e, sim, vou ler o livro para ontem, porque agora eu quero saber sobre o que ele se trata. Eu ouço falar que ele é um livro muito triste. Ele é um livro um tanto quanto pesado até, ele é um livro para você refletir bastante. Estou super curiosa e como eu falei, ele tá agora em promoção, tá? Volta e meia o e-book dele entra em promoção. Se você tem interesse em conhecer, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada. Eu acho que tá R$11 e alguns centavos, tá bem baratinho mesmo. Obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e deixa o teu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ver o outro que eu comentei, né, da censura nos Estados Unidos, também vou deixar nos cards e aqui na descrição. Beijo e até o próximo vídeo.